Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à disciplina de fisioterapia em recursos terapêuticos manuais. Pessoal, para isso nós vamos falar então de massagem de tecido conjuntivo e técnicas de liberação miofacial, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente fala de massagem, de massoterapia, de manipulação de tecidos, a gente tem que pensar que a gente vai utilizar a mão ou outros recursos. Falar de massagem de tecido conjuntivo, técnicas de liberação, mobilização do tecido miofacial, nós temos vários recursos, tá? Tanto a utilização das ferramentas, que são os iástemes, como as técnicas manuais, o gua sha, bambu terapia, são utilizadas para fazer esse tipo de liberação. Na nossa disciplina, como ela se chama Recursos Terapêuticos Manuais, obrigatoriamente nós vamos falar da utilização das mãos. Mas eu já deixo aí para vocês o chamado para que vocês procurem outros cursos na área, tá? Dá uma questionada no professor Arlindo, que tem um palestrante que ele sempre chama para dar curso lá na Atlética, que é muito bom. Acho que vale a pena dar uma conferida no trabalho dele. Bom, então pessoal, quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente tem que pensar numa rede tridimensional, ou seja, algo que percorre o corpo utilizando de 3 dimensões: altura, largura, profundidade, percorrendo desde a ponta dos seus dedos do pé até o topo da sua cabeça, né? Próximo dos seus fios capilares. Eles são responsáveis por relações espaciais em várias das células corpóreas, interligando tecidos, dando função a ele. E a gente sabe que estresse mecânico, trações, mal posicionamentos, compressões excessivas, tá? Principalmente de atividade motora, podem alterar essa constituição desse tecido, causar modificações. Tecido conjuntivo é tecido conjuntivo e ele está expresso ele existe em todos os tecidos corporais. Então, pessoal, todos os tecidos corporais, desde ossos, músculos, estou falando de músculo estriado, esquelético, né? Músculo cardíaco, musculatura lisa, até tecido articular, órgãos e todos os tecidos componentes do nosso corpo, tá? Mas normalmente o que forma o tecido conjuntivo normalmente são fibras colágenas, elásticas e fibras reticulares. Ele também tem substância fundamental amorfa, como todas as células, matriz extracelular, e as suas células elas ficam combinadas em proporções mais variadas para dar esse aspecto tridimensional e formar um arcabouço de sustentação e que interliga os diversos tecidos. A gente pode classificar o tecido conjuntivo em 2 subclassificações, que é o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, tá? Baseado nos seus constituintes, na sua predominância constitucional. Quando a gente fala de tecido conjuntivo frouxo ou tecido conjuntivo areolar, a gente está falando de tecidos que fornecem movimentos de deslizamento em planos contínuos. Normalmente é um tecido conjuntivo mais superficial, tá? Ele mostra uma pequena densidade nas suas fibras e ele não tem uma orientação espacial específica. Então, quando você faz uma avulsão, quando você faz um estudo histológico desse tecido anatômico, você observa que as fibras dele, elas apresentam disposições múltiplas em vários planos e eixos, tá? Não que o tecido conjuntivo denso não tenha essa disposição também, mas em menor quantidade do que o tecido conjuntivo frouxo, tá? Alterações de tecido conjuntivo superficial normalmente se dão no imobilismo. Esse é um tecido que vai se tornar levemente mais aderido, rígido as fibras, tá? Levemente mais
eu já falei, né, enrijecido e com dificuldade de manutenção da excursão desses movimentos deslizantes entre duas faixas teciduais, tá? O tecido conjuntivo já denso, ele tem uma proporção de fibras mais densificadas, ele tem uma resistência maior. Normalmente, essa resistência se dá por requerimento, pelo corpo requerer, pedir a esse tecido uma direção de referência, tá? Normalmente, vão haver orientações de fibras mais colágenas, tá? Como no caso de tendões, ligamentos, eles fornecem resistência têncil ou resistência tensora, tá? Para vários tipos de direções. Essa formação, ela não tem uma orientação irregular, tá? Normalmente ela tem uma orientação mais uniforme para ter esse formato, tá? Uma exceção, por exemplo, seria na região da derme, onde nós temos maior concentração de tecido conjuntivo frouxo. Já nos tecidos mais abaixo, tendões, ligamentos, nós temos uma concentração maior de tecido conjuntivo denso. Bom, quando a gente está falando de fáscia neuromuscular, a gente está pensando numa rede tridimensional que liga a cabeça aos pés, ok? Essa fáscia, ela está em continuidade, não só nos tecidos superficiais, como tecidos tendinosos, aponeuroses. Esse sistema, ele pode ser interligado e sofre adaptações de transmissões mecânicas. Então, imagina que eu posso tracionar um ponto qualquer da sua face neuromuscular corporal aí agora, puxar uma parte do seu tornozelo, fazer uma tração na região do ombro e oferecer com isso alterações de posicionamento de toda a face neuromuscular, desde esse ponto de tração até o ponto mais distal. Se eu puxei um pedaço da face neuromuscular que está próximo do seu ombro, você pode, teoricamente, apresentar alterações na região de tornozelo, por exemplo. Ou uma tração da região de tornozelo e a pessoa apresentar alterações da área do ombro, cervical, base da cabeça, tá bem? Esse tecido, ele distribui esforços mecânicos ao longo de todos os segmentos corporais e é capaz também de transmitir forças entre os músculos, tá? Para além das suas inserções. Né, vocês vão observar muito isso nos seus pacientes, ou vocês mesmos, né, depois da quarentena aí do coronavírus, que a gente voltar a fazer atividade física, você vai fazer um exercício de bíceps rosca, né, rosca direta, que você faz a flexão do cotovelo com uma resistência na mão. Normalmente a pessoa utiliza uma elevação do ombro. Você faz uma elevação do ombro por contração de fibras superiores do trapézio para facilitar ou auxiliar nessa flexão de cotovelo, bem como uma flexão de punho prévia, né? A pessoa dobra o punho antes de fazer a flexão do cotovelo. Mas por quê? Se o flexor primário do cotovelo é o ancone. Por quê? Se o flexor secundário é a cabeça longa do bíceps, é a cabeça curta do bíceps. Por que é que eu tenho que fazer esse movimento? Então, não é? A gente sabe que existe essa alteração associada aí. Essa alteração, perdão, e a gente sabe que apresenta essa associação. Dependendo de uma função que será desempenhada em cada região, essa fáscia neuromuscular, ela apresenta características específicas, tá? Das propriedades mecânicas de vários tecidos. Essas propriedades normalmente elas são apresentadas, elas são conseguidas a partir de várias combinações de proporções nas suas regiões constituintes, que produzem tecidos estruturalmente diferenciados. Qualquer perda da estrutura facial, deformada ou distorcida, gera alterações de tensão negativa em áreas distantes da estrutura. Imagina que foi aquele exemplo que eu dei. Você faz uma tração da região de fáscia neuromuscular próxima da área do ombro, do cotovelo, onde quer que seja, e a pessoa dali um pouco vai te referir
sensibilidade álgica ou déficits de movimentos ou alterações de capacidade sensitiva com, eu tô com formigamento em regiões distais a essa. Então a pessoa sofreu um corte, fez uma cesariana, uma abdominoplastia, uma incisão abdominal. Houve uma alteração formacional ou uma alteração de posição de todos os tecidos naquela região abdominal depois da cirurgia devidamente ocluída, fechou, deu os pontos, sarou, tá ótima. Dali a alguns meses, o que é mais comum, a pessoa começa a referir dor lombar. Minha coluna, e apresentando esse quadro álgico intenso em toda a região lombar. E aí você consegue notar que não há uma alteração da região lombar, né? Cadeia muscular posterior, anterior, lateral, de membros superiores adequado, com uma força funcional boa, não apresenta restrição de amplitude de movimento, nem articular, nem por encurtamento muscular. E aí, ora, na sua investigação, a única coisa que a tua paciente relata, ou que você consegue observar, é que ela tem uma cicatriz ou ela foi submetida a um processo cirúrgico em região abdominal. Então, a referência cicatricial na área do abdômen não tem dor, não tem deficiência, ela pode ou não apresentar deficiências, né? Para ir no banheiro, eu fiquei constipada, não é regra, mas pode estar associado. E aí você vai ver que pela tração excessiva e pela modificação que o tecido da fáscia na região anterior de tronco sofreu, ele passa a apresentar influências diretas na face tóraco-lombar. E representação de dor, pode vir a apresentar, ou o paciente apresentar compressões discais, radiculopatias, entre outros, tá bom? Então, esse esforço contínuo que vai sendo executado, lógico também, imagina uma deformidade na fáscia. Não é porque neste exato momento você sentou apoiando mais na região de glúteo direito ou de glúteo esquerdo que você vai apresentar uma disfunção da sua fáscia momentânea. Mas se todos os dias e por um período prolongado você ficar sentado sob a banda glútea direita, sim, você vai sofrer deformidades dessa localidade, tá? Todos os dias mesmo, e por um período maior do que a minha hora-aula. Então, senta. Obrigada. Mas esse esforço excessivo e contínuo, ela causa um engrossamento. Essa fáscia neuromuscular, ela permite um deslizamento. Então, ela é lisa. Ela torna-se mais grossa, mais enrugada, perde essa capacidade de elasticidade. Ela torna-se mais curta, com maior dificuldade de executar esse padrão elástico e de modificação durante processos de trações, compressões que são executados. Esse adensamento, esse engrossamento que a gente vai ter dos tecidos conjuntivos contidos na face neuromuscular tem relação direta com os músculos que ficam sob compressão, né, os músculos que estão prejudicados, tecidos tendinosos e tecidos ligamentares. O corpo ele adota um padrão postural para se adaptar a essa nova situação. É onde você começa a observar, em visão macro, alterações físicas funcionais. Então, é aquela pessoa que senta, levanta e não tem movimento de báscula do quadril. Você observa uma região tóraco-lombar enrijecida para executar movimentos, mesmo que haja na deambulação movimentos de flexo e extensão da região do quadril. Então, essa pessoa apresenta deficiências e dificuldades para fazer essa mobilidade por um adensamento. Estou dando um exemplo, mas existem vários outros, tá? Pessoas que mantêm a cabeça tão anteriorizada, com uma rotação ou uma extensão tão grande dela, e que mesmo realizando movimentos de flexão, extensão, rotação, lateroflexão, você observa que esse padrão eu não consigo posteriorizar a cabeça, porque houve uma alteração dos tecidos faciais.
se prolongada por muito tempo, uma adaptação dos tecidos articulares, tendinosos, ligamentares, musculares também, tá? Esse corpo, ele adota uma alteração, um padrão postural para se adaptar a essa situação, né? E visto que essas regiões mais espessas, mais grossas da fáscia, também vão transmitir essa tensão para outras direções e outras articulações, para suportar ou para auxiliar aquela região a se manter naquele desvio postural. Tá? Essa influência ela vai ser sentida em pontos distantes, em regiões que talvez a gente nem consiga subentender ou fazer uma coligação de uma malha que pode distorcer todo esse tecido conjuntivo aí. Então, pessoal, observa que normalmente são... Por isso que a gente tem que questionar bastante, né? O paciente. Esses pacientes, você observa um padrão postural muito grande, região torácica, cervical, região das escápulas, cintura escapular, né? E aí quando você vai questionar o seu paciente, fala assim, qual a sua queixa principal? Ah, eu tenho muita dor no meu quadril. Fala, meu Deus, meu senhor, olha teu ombro. Olha tua cabeça, como tá mal posicionado. Não, mas não dói, eu tenho dor no quadril. E aí quando você vai observar ou investigar e questionar, palpar toda a face neuromuscular do seu paciente, você vai ver que ela está mais enrijecida assim na região lombar, porque ali foi o local onde sofreu maior tensão por arraste desses tecidos. A fáscia, ela se divide em duas porções, como a gente falou, superficial e profunda. A superficial, ela é um emaranhado solto de tecido fibroelástico. Ele fica conectado, a região, ele liga a face interna da pele, região da derme com a hipoderme, da hipoderme com o tecido muscular. Ele promove constantes respostas positivas ou negativas para o sistema nervoso central. É a fáscia neuromuscular superficial que oferece essas respostas, esse feedback para o sistema nervoso central de como está a pele, o posicionamento desses tecidos e se há ou não excursão de movimento ali que pode ser executada. Esse é um tecido fibroareolar, estou com dificuldade para falar. Ele contém a maior parte da gordura do corpo porque está interligado ao tecido adiposo subcutâneo. Ela também pode se esticar em qualquer direção e ela auxilia no ajuste rápido de tensões de todos os tipos na região corporal, tá? Já a face profunda, ela varia obviamente de densidade, ela normalmente é mais grossa. E aí nós já estamos falando de peritônio, pericárdio, pleuras, tá? E outras faces mais profundas. Ela envolve esses órgãos viscerais, como epimísio, perimísio, endomísio também, e contribui na eficiência do desenvolvimento de tensão muscular. Então, você imagina que ela é uma camada mais densa. A sua cobertura, por ser lisa, ela permite que as estruturas, né, ou os órgãos internos deslizem ou se movimentem uns sobre os outros, sem que isso interfira no funcionamento de outros órgãos. Então, o intestino, que está em movimento peristáltico constante, ele pode continuar o seu movimento sem que cause um desvio ou uma alteração na região dos rins. Ele pode trabalhar todo o funcionamento de estômago, intestino, sem que isso interfira na bexiga ou sem que isso interfira na região dos órgãos internos, por exemplo, da mulher, no útero, né? Cada vez que você faz cocô, não vai dar vontade de parir o filho, não. Depende do que você comeu, né? Dá uma segurada aí também, viu? Mas, pessoal, alterações de caráter inflamatório nessa face mais profunda e também na superficial fazem com que haja alterações dessas aderências e densificação da fáscia, tá? Faz com que essas estruturas elas passem a perder essa capacidade de deslizamento. Elas ficam como se estivessem coladas. Isso, quando ocorre, faz com que percam por essa probabilidade, obviamente, de deslizamento das camadas acima e abaixo, faz um repuxe de outras regiões
Então ela se deforma em uma estrutura, imagina você deu um nó num canto, ela repuxa toda uma outra área, ela causa alteração de conformidade em toda uma região, umas sobre as outras, e contribui para uma exaustão e tensão corporal generalizada, tá? Se essa fáscia funcionalmente, ela está em volta de todas as estruturas. Então, se ela ajuda a suportar e proteger as estruturas, deformidades e adensamentos vão causar mau funcionamento de estruturas, né? Musculares, tendinosas, articulares e de órgãos internos. Ela cria uma separação entre ossos, órgãos, vasos condutores, músculos, auxiliando e criando espaço para essas estruturas mais delicadas, como por exemplo os nervos, os vasos. Então existem capas protetoras que envolvem cada uma dessas estruturas. Tá? Se ela envolve, se ela cobre, se ela protege, ela também auxilia na sustentação. Tá? E alguns estudos dizem que a face neuromuscular facilita ou ajuda, inclusive, a nutrição de vários tecidos. Tá? Por quê? Porque ela é uma estrutura delicada que envolve nervos, vasos condutores de sangue e linfa, mas ela facilita no processo, ela pode facilitar ou dificultar no processo de difusão de nutrientes, oxigênio, segundo essas pesquisas. Tá? A face ela forma um tecido coextensivo no corpo, né? Ele é fundamental para o bem-estar e desempenho físico funcional. Alguém aqui responde para mim, mesmo que as suas pernas estejam maravilhosas, sem nada, mas você tá com uma dor, um torso, acordei hoje com torcicolo, você consegue correr? Tô falando de correr, né? Não fugir dos outros. Imagina, você correr, fazer uma hora de Cooper, consegue? Não dá, porque o teu cervical vai doer muito, mas sua perna tá boa, não é? Você não tem alteração de joelho, tornozelo, quadril, não tem nenhuma alteração dolorosa miofacial nas pernas, músculos de panturrilha, quadríceps, isquiotibiais, glúteo, não é? Abdutores de quadril. Então, por que você não conseguiria? Não é? Além da dor que você vai sentir, obviamente, existem alterações que vão fazer com que você perca a potência durante a corrida, vai diminuir o seu tempo, vai aumentar, o seu tempo de corrida e diminuir a distância da passada. Esse equilíbrio local e geral, ele pode ser perturbado. E essa tensão vai causar problemas, obviamente, articulares, peritoviscerais, disfunções orgânicas, né? Quer um exemplo clássico? Dismenorreia primária. Imagina aquela cólica menstrual maravilhosa. Normalmente a mulher que tem cólica menstrual, ela apresenta irradiada dor da coluna lombar. Mas o útero está na frente, cavidade pélvica, mas normalmente ela apresenta dor na região lombopélvica. Associada a essa dor na região pélvica, muitas mulheres têm associado no período pré-menstrual edema de membros inferiores, tá? Algumas, em casos muito graves, podem gerar processos inflamatórios das extremidades, tornozelos, pé, né? Ou apresentar alterações até em outros órgãos, como por exemplo intestinos, rins, dificuldade de micção, dificuldade de ir ao banheiro para fazer a excreta de fezes, tudo bem? Só para vocês entenderem. Se essa é uma lâmina de tecido conjuntivo que se espalha de forma tridimensional, ela não tem interrupções através do corpo. Interrupções são feitas após processos cirúrgicos ou lesões epiteliais graves. Tá? Quando você corta a pele, precisa dar ponto. Essas fibras normalmente são arranjadas de forma longitudinal, da cabeça aos pés. E existem fibras de orientação transversal, ou seja, linha do horizonte, que liga a base do crânio, por exemplo, ao osso hioide, a região lombar, a região abdominal, tá? Na abertura superior de tórax, diafragma, respiratório e pélvico, essa fáscia neuromuscular, obviamente, ela está em padrão horizontal, para subdividir, proteger ou auxiliar nessa manutenção da congruência corporal.
Pessoal, a face, se ela liga de cima para baixo, de frente para trás e vice-versa, consequentemente ela tem uma aderência sobre todos os tecidos e órgãos. Imagina uma laparotomia exploratória, que é aquele corte que se faz na região abdominal, normalmente uma cirurgia emergencial, em que você, o médico, né, você não, ele vai fazer um corte, uma incisão do processo xifoide do seu osso externo, põe o dedinho aí, em você mesmo, processo xifoide do seu osso externo até a sínfise púbica. Aí ele corta todas as camadas, pele, obviamente, fáscia, tecido muscular, corta a linha alba, que também é uma região de aderência facial, corta tudo, de fora a fora, abre a barriga, expõe a cavidade abdominal. Qual a probabilidade? Beleza, fez a cirurgia, consertou o que tinha para consertar, fechou e costurou. Qual a possibilidade da deformidade dessa face se manifestar na lombar? Tô falando da lombar, não tô pegando uma área muito distante, tô falando ali da coluna. Qual a possibilidade dessa paciente apresentar alterações a nível torácico, ombro, cervical, membros inferiores, por causa de uma deformidade ocorrida numa face? Existem, hoje em dia, muitas cirurgias, além do risco ser minimizado, são feitas pela utilização de cânulas, que é por videolaparotomia, videolaparoscopia, enfim, feitas por vídeo, o que diminui incisões feitas em face neuromuscular, tá? Óbvio que essas cirurgias não vieram para facilitar a fáscia, e sim pelo risco de processos infecciosos após, ou até pelo risco de pós-morte pelo excesso de alterações ou de manipulações de tecidos ali, tá bom? Esses músculos do nosso tecido muscular, eles são funcionalmente ligados às fáscias neuromusculares. E elas combinam as propriedades de tecido contrátil e não contrátil. A fáscia não tem capacidade de contração, ela não se contrai, não se relaxa. Ela, em decorrência de suas fibras elásticas, ela tem capacidade elástica, ela pode ser deformada para que você execute um movimento e ao voltar a uma posição neutra, ela retornará ao seu estado de repouso, tá bem? Porém, ela apresenta mecanismos reflexos que também contribuem para a função de desenvolvimento neural, ou seja, receptores dessa fáscia essa fáscia subcutânea. Esses receptores fazem com que você consiga, ao movimentar um tecido, ao manipular a pele do seu paciente, facilitar excursões de movimentos musculares, estimular regiões musculares a executarem movimentos. Esse, por exemplo, é um dos princípios que são utilizados naquelas famosas massagens que o pessoal faz para massagem ativadora, modeladora, não sei o que lá. Por quê? Porque quando você manipula o tecido conjuntivo, quando você manipula essas regiões, você vai ter um alívio, uma contração muscular mais eficiente. Tudo bem? Pelas expansões dessa aponeurose, por expansões dessa fáscia neuromuscular, a gente também pode estimular tecidos intraarticulares, não é? Então, você quer fazer uma liberação, uma manipulação da fáscia neuromuscular na tentativa de diminuir aquele processo de cisalhamento, de melhorar uma sensibilidade localizada e facilitar alongamentos e excursões de movimentos para que eu ganhe amplitude de movimento. Imagina depois de processo degenerativo articular. Então imagina que a articulação daquela pessoa está com uma artrose muito, muito grande. E aí você consegue, manipulando, estimulando aquela face, facilitar excursões de movimentos e diminuir aderências localizadas e diminuindo, consequentemente, a dor, né? Essa massa visceral que fica na cavidade
abdominal e também sofre influências da face, principalmente por proteção e por elas estarem envoltas, ela está em movimento constante. E aí, como eu falei, né? Por exemplo, se o intestino está em movimento constante, ele não vai interferir no útero gravídico. Se o seu intestino está em movimento constante, ele não deveria interferir, por exemplo, na função dos rins. E aí vocês vão me perguntar agora, mas professor, por que tem muita mulher grávida que não consegue ir ao banheiro? Por que tem muita mulher grávida que apresenta cólica de rim? Né? Então existem vários fatores associados. A fascia não resolve tudo. Não adianta, sei lá, e comer 18 pão, 40 litros de coca e querer que manipular a face vai resolver. Meu amor, ela, né, até ajuda, mas existem várias coisas que precisam ser associadas e questionadas, não é? Tá fazendo atividade física, você mantém um estilo de vida mais ativo, a mulher engravidou e resolveu ficar sentada 24 horas por dia. Né? Caso não apresente nenhuma indicação, não é uma gravidez de risco, por que não pode? Pode. Né? Então aí você vai questionando várias coisas do seu paciente, você vai observar que a face tem influência, mas é associada a vários fatores, tá? Então, desequilíbrios ocasionados na face vão causar alterações de tensão mecânica ao seu redor e em toda a parte, tá bom? A face vai perdendo elasticidade e, consequentemente, fazendo com que os órgãos internos, eles apresentem durante suas movimentações interferências uns sobre os outros. No sistema nervoso, a gente sabe que ele também é cercado por tecido facial, pia mater, dura mater, aracnoide, e essa face ela se conecta ao osso do crânio, às vértebras de forma geral, para dar aderência, proteção e sustentação, de forma que essas alterações da fáscia, disfunções da fáscia neuromuscular, têm efeitos profundos sobre toda essa região. Esse sistema nervoso ele está ligado a vários tecidos estruturais, como nós sabemos. Então, deformidades da face que causem deformidades próximas desse tecido, você vai ter sensibilidade ou você vai ter uma capacidade sensitiva diferenciada sobre regiões ao qual esse tecido muscular inerva. Para falar de massagem de tecido conjuntivo, a gente precisa falar das zonas de Henry Head, descobertas em 1889, tá bom? Essas zonas determinam que nervos derivados de pares de sômitos continuam a governar as atividades de toda a estrutura derivada do seu segmento original. Então, você imagina que lá nós temos uma raiz sensitiva, uma raiz motora, e nós temos nós temos ali sistema nervoso simpático e parasimpático correspondentes a uma estrutura de C3, C4, T12, T1, L5, L4, e aí é uma pessoa que ela vem te referindo quadros álgicos que não comportam ou que não apresenta, começou uma dor sem causa, sem ter um porquê, tá? E aí a hora que você vai fazer palpação em toda a região da coluna, você observa áreas excessivamente tensas ali, naquela região. E durante a palpação, manipulação, mobilização, a gente consegue sentir ou observar que esse paciente, seu paciente, ele tem uma disfunção ou uma deficiência localizada em toda a área ou em toda a estrutura corporal, não só daquela região ou daquela região da coluna, como, por exemplo, associado a uma área de ombro, como, por exemplo, associado a uma área de cervical, tornozelo e pé, tá? Então, esses segmentos são inervados por uma mesma raiz, com dermátomo, esclerótomo e hemiótomo, como eu falei. E o órgão e seções de tecido conjuntivo, eles recebem essa inervação e vão começar a referir. Eu tenho dor lombar, tem muita dificuldade, para ir no banheiro, consegue fazer excreção das suas fezes normalmente? Não, sou constipada. Ou tenho crises de diarreia constante, e assim vice-versa, tá bom?
Esse neurologista, Henry Head, ele demonstrou que em enfermidades de órgãos internos, certas regiões da pele que têm a mesma origem embrionária e que são inervados por mesmos segmentos medulares, eles ficam excessivamente doloridos. Que é um exemplo clássico? Você está infartando, às vezes o coração não está nem doendo, mas você sente uma sensibilidade, uma dor no braço esquerdo, um formigamento no braço esquerdo, tá? E assim ele conseguiu observar uma relação entre a região superficial, com as regiões de vísceras internas, apresentando a existência de uma comunicação dos nervos periféricos com a região interna, né? Isso aí já em 1889. Em 1889, falar disso era muito novo, tá? Pra gente isso já existe um conhecimento. Nós sabemos dos neurônios superficiais, nós sabemos de todas as terminações nervosas superficiais da pele, tá bom? Mas aí ele conseguiu explicar essa comunicação nervosa reflexa via sistema nervoso central e vegetativo para órgãos e a região periférica do corpo. Por que essas alterações de sensibilidade? E não é só alterações de sensibilidade, não. Se mexe com o sistema nervoso vegetativo, você pode apresentar regiões de peles com crescimento exacerbado de pelos. Ah, professor, o meu colega de sala tem as pernas peludas. Não é isso, não é? Ele tem produções de pelos em toda a região de membro inferior e superior, é normal. Mas alguma área pode apresentar-se com falta, não olhe pro coleguinha careca, é feio, tá? Ou com excesso de produção epitelial, que é uma coisa clássica. Alterações de região lombar, principalmente de caráter crônico em homens e em mulheres. Os hormônios femininos causam diminuição de produção de pelo corporal. Então, você vai observar, por exemplo, que na região de fáscia tóraco-lombar existem aparecimento de pelos mais grossos, mais rígidos e mais densos dessa localidade, né? Normalmente é um tecido mais denso ali, com diminuição de discursão de movimento e pode estar ou não associado à diminuição de amplitude articular. Essas alterações afetam qualquer estrutura que é derivada desse sômito e pode dar origem a sintomas de qualquer outra estrutura desse mesmo segmento, tá? Então, a gente precisaria de um mapa para observar e evidenciar, mas o toque da região da pele associado à coleta de informações já vai fazer com que a gente consiga avaliar isso aí. Essas alterações, elas normalmente são detectáveis por palpação, tá? E apresentam áreas de tensão local, que são regiões características, com certa imobilidade para diferentes camadas. E vou mostrar mais para frente um mapa dessas zonas de Head aí, tá bom? Mas ele fala que essa patologia visceral, ela acarreta alterações nos tecidos. Obviamente, essa alteração de tecido conjuntivo da pele, a pele fica mais rígida, mais densa, você palpa, parece que ela não desliza. Pega no seu braço, esfrega só a pele, para frente e para trás, ela não tem um deslizamento? Tecido muscular, tecido articular, ele está aderido, ó. Faz isso em cima da sua tíbia, né, que nós temos em cima da tíbia, aí você vê essa linha da tíbia na sua perna, não desliza a pele, né? Nessas regiões de aderência, essa pele fica muito rígida, perdendo essa capacidade de deslizamento, tá? Manipular esse tecido conjuntivo também vai gerar efeitos em outra estrutura. Quando vocês entrarem em estágio, ou quem estiver fazendo estágio em outro local, vai ser aquele paciente que ele vai te referir um monte de alterações. Ah, eu cheguei, a gente fez a liberação de tecido conjuntivo. Menina, fui até no banheiro ontem, acho que relaxou tanto. Realmente relaxou. Menina, menino, querido, você fez a massagem de tecido conjuntivo ontem e eu dormi melhor. Aquela sensação de falta de ar passou, a minha dor de barriga passou, a minha dor no olho passou, sei lá. Eles vão referir as mais diversas alterações. E aí você já vai conseguir coligar, correlacionar essas alterações de posição, manipulação da fáscia com outras estruturas.
Então, pessoal, só para que vocês entendam o que é uma dor reflexa, tá? A gente sabe as regiões, olha aqui, ó, de inervação sensitiva motora. Se não souber, dá uma olhadinha no mapa de dermátomos. Região L3, L2, L1, S4, S5, perianal, tá bom? L3, L1, região inguinal, tá bom? Mas, por exemplo, zona reflexa, olha aqui o bracinho direito, face anteromedial com anterolateral, né? Porque isso aqui não é posição anatômica, ó, o polegar. O polegar deve ser virado para fora. Hiperálgica e sofrendo correlações ou interferências por um infarto ou qualquer alteração de cardíaca. Dizem alguns pesquisadores que o coração, quando ele apresenta um processo de falha, quando ele está evoluindo para um infarto agudo do miocárdio, esse paciente teoricamente já começa a manifestar sinais subclínicos. Um formigamento na mão, uma alteração de coceira naquele braço, principalmente no esquerdo, não é? Limitar dificuldade para executar movimentos. Eu fui no médico, fiz raio-x, raio-x não vai sair, né? Ultrassom, ressonância magnética, tomografia, não tenho nada no ombro. Uma menina, uma dificuldade para levantar o braço, uma dor no braço. Então pode ser uma alteração cardíaca que já está começando a querer se instalar, tá? E aí, só para que vocês se lembrem, função simpática e parasimpática do sistema nervoso vegetativo. Então, o que um relaxa, o outro estimula. Aquilo que um estimula, o outro relaxa, tá bem? Mobilidade durante a cicatrização. Pessoal, eu dei o exemplo quando eu falei da laparotomia exploratória lá atrás. Mas imagina que um tecido ferido, trauma, cirurgia, o que quer que seja, se a mobilidade for mantida durante o processo de cicatrização, haverá estimulação de formação tecidual, tá? Quando a gente fala de estimulação, não é para você pegar os dois lados da cicatriz e ficar esfregando para isso não aderir. Não. É estimulação precoce, colocar esse paciente para andar e tentar fazer com que ele se levante e adote uma postura mais adequada, tá bom? Lógico, se não houver contraindicações, pelo amor de Deus, tá? Questione isso sempre. Porque, por exemplo, um paciente com TVP, trombose venosa profunda, tem que ficar deitadinho, paradinho, para que não haja mobilização. Ou uma embolia pulmonar e fica lá, fica quietinho, né? E aí você fala, mas ele fez uma cirurgia, vamos pôr de pé. Melhor não, tá bom? Mas outras cirurgias, como por exemplo a cesariana, mas pode andar, deve andar, é para andar, né? Cirurgias gastrointestinais, depois da cirurgia, põe o paciente andar. Eu falei andar, tá? Não falei fazer Cooper, correr 8.000 quilômetros, bem termo. Isso, haverá formação de tecido aureolar, que vai se estabelecer aqueles deslizamentos entre as camadas das faces, entre os diversos tecidos, que vai reduzir a tensão desse tecido conjuntivo, desses tecidos subcutâneos, tá? Pelas fibras solicitadas. E se o tecido ele fica imobilizado durante todo um processo de regeneração, essa cicatriz vai ficar densa, desorganizada, aderida e com formação de rigidez. Então vamos lá para explicar essa segunda parte. Pessoal, visualiza aquele seu paciente que sofreu um processo cirúrgico, quaisquer. Esquece cavidade abdominal agora, vamos partir para uma correção de LCA. Vamos partir para uma artroplastia, que é a colocação de prótese de joelho, de ombro, de quadril, o que quer que seja. Existem movimentos que são sim contraindicados, mas a deambulação precoce, a movimentação adequada precoce, a orientação para que esse paciente não fique restrito, ela é mais do que necessária. Além da alteração realizada intraarticular, todo o processo cirúrgico realizado dentro da articulação, a gente tem que pensar nisso do lado de fora. Como que eu vou pensar do lado de fora? Imagina que esse seu paciente, por qualquer motivo, sofreu uma alteração localizada ali do tecido, enfim. E com isso,
ele tem uma deficiência de movimentação, ele perdeu capacidade de flexo-extensão. Imagina o joelho, meniscectomia, correção de ruptura de LCA, o paciente volta da cirurgia, ele volta com uma amplitude de movimento restrita ou diminuída. Então, esse é um paciente que você inicialmente vai ter que fazer liberação de fáscia. Por quê? Porque normalmente o médico, o cirurgião, faz a cirurgia e imobiliza por um período de 3 até 4 semanas. Vai ficar com a tala, vai ficar com a bota, vai ficar com o colete, o que quer que seja, né? Num período de 3 a 4 semanas, aí no mínimo, tá? E aí, às vezes, o paciente ele se sente tão amedrontado que ele muitas vezes não retira essa imobilização e permanece por um tempo ainda maior. Com isso, há uma densificação do tecido conjuntivo ao redor dessa articulação na tentativa de preservá-la e protegê-la, bem como sobre o tecido cicatricial, fazendo com que haja perda significativa da amplitude de movimento, tá? Essas fáscias, elas apresentam uma capacidade plástica, ela se deforma graças à viscosidade de seus componentes. Várias técnicas, né? E aí você tem aí a massagem do tecido conjuntivo, descrita pela Elizabeth Dick. Vocês têm as técnicas de Rolf, as liberações miofaciais instrumentais, você tem as técnicas de Sirex, método POUD e vários outros que estimulam essa liberação e manipulação da fáscia neuromuscular, tá bom? Exercícios de alongamento, como, por exemplo, exercícios de yoga, pilates, RPG, estimulam a liberação e manipulação, realinhamento da fáscia neuromuscular, tá bom? Elas interferem nessa flexibilidade, com alongamento, melhora de complacência, devolve a capacidade elástica da fáscia neuromuscular, tá? E existem várias formas de diagnosticar.